Todos sabem que só existe um pecado na Bíblia que é imperdoável, e é o pecado contra o Espírito Santo. Mas afinal de contas, o que seria pecar contra o Espírito Santo? Existem 6 pecados e o primeiro é o desespero da salvação. É quando a pessoa acha que ela não vai ser salva de jeito nenhum. Ela se desespera de uma certa forma que ela não acredita mais no céu, ela não acredita mais no perdão, ela não acredita mais na graça. Inclusive, esse foi um dos pecados, né, do Judas Iscariote, porque ele acaba tirando a própria vida achando que jamais poderia ser perdoado ou que poderia ser salvo. Já o segundo pecado é o oposto desse, ou seja, é a presunção de se salvar sem méritos. A pessoa acha que ela não precisa ter méritos, ter obras para ser salva. A pessoa acha que, se Deus quiser, que ele me leve assim. Se for para entrar no céu, eu vou entrar do jeito que eu tô. É aquela pessoa que acha, né, que se eu não matei, se eu não roubei, se eu não fiz nada para ninguém, é óbvio que eu vou ser salva. Isso também é muito perigoso, porque só Deus sabe quem vai ser salvo ou quem não vai ser. A terceira é o combate à verdade conhecida. É quando a pessoa rejeita a verdade. É quando a pessoa rejeita a graça de Deus e a verdade dele. Então, a pessoa ela rejeita, né, os 10 mandamentos, é quando a pessoa rejeita aquilo que é sagrado para Deus. Então, ela sabe de algo que já é uma verdade conhecida e mesmo assim ela rejeita. Como, por exemplo, a castidade. Quarto, inveja das graças que Deus dá aos outros. Sabe aquela pessoa que tem inveja porque a pessoa acha que é injusto Deus ter dado tanto talento, tanta coisa, e acha injusto o que ela recebe, acha que Deus dá mais para o outro, que é injusto Deus ter dado algo para outro, e acha injusto aquilo que recebe de Deus. Então, essa inveja que Deus dá, a graça que Deus dá ao outro, é também um pecado gravíssimo. O quinto pecado contra o Espírito Santo é a obstinação do pecado. Ou seja, a pessoa sabe o que é o pecado, a pessoa já conhece o pecado e mesmo assim ela continua. E ela continua porque ela quer. E é por isso que o pecado ele se torna mais grave depois que a pessoa tem consciência do que ela faz. Depois da conversão, por exemplo. Porque ela sabe, ela conhece e mesmo assim ela decide não parar de pecar. E o sexto e último pecado é a impenitência final, ou seja, é a pessoa que nunca se arrepende, é a pessoa que está sempre longe de Deus, é a pessoa que rejeita o sagrado, rejeita a graça de Deus, é a pessoa que não quer ser amigo de Deus. E esses são os 6 pecados contra o Espírito Santo.